Neste vídeo, você vai entender o que são os dons espirituais, quem pode recebê-los e como identificar se você já possui algum deles. Com base em 1 Coríntios 12 e outras passagens bíblicas, revelamos quais são os dons do Espírito Santo e como eles operam na vida dos cristãos. Um estudo claro, direto e 100% fundamentado na Palavra de Deus. Este estudo está dividido em 4 capítulos. Vamos começar. Antes de começar, já aproveita para se inscrever no canal. Aqui tem vídeo novo todos os dias. Capítulo 1. Os dons são reais e dados por Deus. Você já parou para pensar se tem algum dom de Deus? Será que existe algo espiritual dentro de você que ainda não foi ativado? Algo que Deus colocou aí e talvez esteja esperando apenas o momento certo para despertar? A verdade é que os dons espirituais não são privilégios de alguns poucos escolhidos. Eles são dádivas do Espírito Santo. E a Bíblia nos mostra isso com clareza. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, está escrito: A cada um é dada a manifestação do Espírito para o que for útil. A cada um. Isso inclui você. Inclui pessoas simples, comuns, novos convertidos, cristãos maduros, gente que ora muito e gente que ainda está aprendendo a orar. O Espírito Santo reparte dons de forma soberana, conforme sua vontade. Isso quer dizer que você não precisa ser um pregador famoso, um cantor ou um pastor para ter dons espirituais. Os dons não dependem de posição, eles dependem de entrega, de fé e do propósito de Deus. Muitas vezes, esses dons já estão agindo na sua vida, mas você ainda não reconheceu. Pode ser que você tenha o dom da palavra de sabedoria e nem saiba. Pode ser que Deus já use você em oração para curar outras pessoas e você nem percebeu que isso é um dom. Outros dons podem estar adormecidos, silenciosos, esperando um tempo de consagração, de intimidade com Deus, de sensibilidade espiritual, esperando você se alinhar com o chamado. Sim, você pode ter dons escondidos aí dentro, como tesouros não descobertos. E o primeiro passo para descobri-los é crer nisso. Deus também quer usar você. E talvez esse seja o momento em que Ele começa a te revelar os dons que já colocou dentro de você. Microfone, capítulo 2. O que são os dons espirituais? Mas afinal, o que são esses dons espirituais que a Bíblia menciona? Eles não são talentos naturais como cantar, desenhar ou jogar bola, apesar de Deus poder usar esses talentos também. Os dons espirituais são capacitações sobrenaturais, concedidas pelo Espírito Santo, com um propósito muito claro: edificar a igreja, ajudar o próximo e glorificar o nome de Jesus. Esses dons não são adquiridos por mérito, por esforço humano ou por treinamento. Eles vêm do alto, são graça pura de Deus, distribuída com sabedoria divina. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, Paulo escreve: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E continua dizendo que há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. Perceba que a origem dos dons é sempre o mesmo Espírito, a mesma fonte. É o Espírito Santo quem decide o que cada um deve receber. Algumas pessoas têm dons mais visíveis, como a profecia ou a operação de milagres. Outros têm dons mais discretos, mas igualmente poderosos, como a palavra de sabedoria ou o discernimento de espíritos.
Nenhum dom é menor que o outro. Todos são importantes. Todos são parte do corpo. E todos trabalham juntos para o crescimento do reino. A Bíblia também nos mostra que os dons devem ser usados com amor, com equilíbrio e com humildade. Em 1 Coríntios 13, Paulo diz que de nada adianta ter dons se não houver amor. Ou seja, os dons não são para exibição espiritual, não são troféus, são ferramentas espirituais, nas mãos de servos humildes para alcançar vidas e cumprir propósitos eternos. Se você está ouvindo isso agora, saiba, Deus pode e quer usar você também. E talvez esse seja o momento em que Ele começa a te revelar os dons que já colocou dentro de você. Microfone, capítulo 3. Quais são os dons espirituais? Agora que você já entendeu que os dons são reais, espirituais e acessíveis a todos os que creem, vamos direto ao ponto. Quais são os dons que a Bíblia nos revela? A principal lista está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 10. Vamos conhecer cada um deles. 1. Palavra de sabedoria. É a capacidade de aplicar o conhecimento com discernimento divino. Não é inteligência humana, é sabedoria que vem de Deus, no momento certo, para a pessoa certa. 2. Palavra de conhecimento. É quando o Espírito Santo revela algo que você não poderia saber naturalmente. É como se Deus abrisse uma janela e te mostrasse algo oculto para edificar, alertar ou orientar alguém. 3. Fé. Todos os cristãos têm fé para a salvação, mas esse dom é uma fé sobrenatural, que confia de maneira inabalável mesmo diante do impossível. É a fé que move montanhas, que não duvida, que desafia o natural. 4. Dons de cura. Deus pode usar alguém para orar por enfermos e eles serem curados. Esse dom não está limitado a médicos ou líderes. É espiritual. É Deus quem cura, mas Ele escolhe vasos humanos para agir. 5. Operação de milagres. É quando Deus realiza ações fora das leis naturais, ressuscita, multiplica, abre portas impossíveis. Esse dom glorifica o Senhor e fortalece a fé dos que testemunham. 6. Profecia. É falar em nome de Deus, segundo a direção do Espírito Santo. A profecia não é adivinhação. É uma palavra de exortação, consolo ou revelação para a edificação do corpo de Cristo. 7. Discernimento de espíritos. É a capacidade de perceber a origem de uma manifestação espiritual, se é de Deus, do homem ou do inimigo. Um dom essencial em tempos de engano. 8. Variedade de línguas. É falar em línguas espirituais não aprendidas, inspiradas pelo Espírito Santo. É um dom que edifica pessoalmente e pode também servir para o corpo, quando acompanhado de interpretação. 9. Interpretação de línguas. Capacidade de entender e comunicar o significado do que foi dito em línguas espirituais, para que a igreja seja edificada. Esses são os dons listados em 1 Coríntios 12. Mas em outras passagens também encontramos outros dons como serviço, ensino, liderança, misericórdia, contribuição, hospitalidade, entre outros. O importante é entender: os dons são diversos, mas todos vêm do mesmo Espírito. Capítulo 4. Como saber se eu tenho algum desses dons? Agora você pode estar se perguntando: tá bom,
Mas como eu sei qual dom Deus me deu? Essa é uma pergunta muito válida, e a resposta começa com oração e intimidade com Deus. Deus não nos dá dons para que fiquem escondidos. Ele quer que eles sejam usados. Por isso, o Espírito Santo vai te guiar. Observe as áreas em que você sente mais paixão, mais sensibilidade, mais ousadia. O que arde no seu coração quando você ora? Você sente uma fé incomum? Recebe revelações? Sente que suas palavras tocam profundamente as pessoas? Esses podem ser sinais de dons agindo. Converse com pessoas espirituais ao seu redor. Muitas vezes, os dons são percebidos por quem caminha com você antes mesmo de você reconhecê-los. E, principalmente, peça a Deus com sinceridade. Tiago 1:5 diz: Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. O Espírito Santo é quem distribui os dons e ele faz isso com amor, propósito e perfeição. Você não está esquecido. Deus tem algo para fazer através da sua vida. Descobrir seus dons é o início de uma jornada de impacto espiritual, não apenas para você, mas para todos ao seu redor. Então, hoje, ore com fé e diga: Senhor, revela os teus dons em mim e me ensina a usá-los para a tua glória.